Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra e juntos iremos estudar o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Comigo, Eduardo Araújo, com ela, Maria de Fátima Miranda. Seja bem-vinda. Que o Senhor Jesus nos inspire e nos conduza. E o nosso companheiro Paulo Renato, né, que a gente vinha falando aí que vinha praticando surf já há um bom tempo, mas o nosso companheiro, por motivos profissionais, vai ter que se afastar do trabalho aqui da rádio durante algum tempo, mas ele vai voltar, né? São compromissos profissionais, não tem como fugir, e a gente espera que breve, assim que ele resolver toda essa questão, ele possa retornar aqui às gravações conosco do programa Luz na Penumbra, estudando o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. O Paulo Renato, que é uma pessoa muito especial para nós, né? Um conhecimento fantástico de doutrina espírita, né? Da obra de Kardec, da obra de Chico, um grande conhecedor também dos textos sagrados, né? Da Bíblia, tanto do Velho Testamento quanto do Novo. É um exemplo aí para todos nós. Mas brevemente, resolvendo aí as questões profissionais. Ele está dando testemunho no trabalho. Quando ele resolver essas questões profissionais, que ele possa retornar, ele estará conosco. Mas estará muito bem substituído hoje por Amaury Santos Neto. Seja bem-vindo, querido amigo, companheiro. A honra é minha de estar com vocês dois e espero, né, contribuir um pouquinho dentro desse tema que é maravilhoso, né? O Livro dos Médiuns. Agora, qual é o capítulo agora? E o capítulo é o capítulo 2, que é do maravilhoso e do sobrenatural. Então... O livro é maravilhoso e o capítulo é do maravilhoso. É tudo maravilhoso. Então, ó, você pega o seu livro aí, capítulo 2 do Livro dos Médiuns de Allan Kardec, do maravilhoso e do sobrenatural. Lemos na semana passada junto com a Luísa Guigino, não foi isso, Maria de Fátima Miranda? Sim. O item 7, que foi o primeiro item. E agora vamos ao item 8. Diz Allan Kardec o seguinte: entretanto, objetarão, admitis que um espírito pode suspender uma mesa e mantê-la no espaço sem ponto de apoio. Não constitui isso uma derrogação da lei de gravidade? Constitui, mas da lei conhecida. Porém, já a natureza disse a sua última palavra? Antes que se houvesse experimentado a força ascensional de certos gases, quem diria que uma máquina pesada, carregando muitos homens, fosse capaz de triunfar da força da atração? Aos olhos do vulgo, tal coisa não pareceria maravilhosa, diabólica? Por louco houvera passado aquele que há um século se tivesse proposto a transmitir um telegrama a 500 léguas de distância e a receber a resposta alguns minutos depois. O que diria hoje em dia, né? Se naquela época se falasse da realidade que nós vivemos hoje. Se o fizesse, diz Kardec, toda a gente creria ter ele, o diabo, às suas ordens. Pois que, naquela época, só ao diabo era possível andar tão depressa. Por que então um fluido desconhecido não poderia, em dadas circunstâncias, ter a propriedade de contrabalançar o efeito da gravidade, como o hidrogênio contrabalança o peso do balão? Notemos de passagem que não fazemos uma assimilação, mas apenas uma comparação, e unicamente para mostrar, por analogia, que o fato não é fisicamente impossível. E aí, Maria de Fátima Miranda, muito interessante, Kardec faz aí, mais uma vez, um brilhante argumento, dizendo o seguinte, que não é porque a nossa ciência não tem uma explicação que o fenômeno é sobrenatural. Isso aí. O fenômeno é sobrenatural pela falta de entendimento de que é uma lei desconhecida que rege aquele fenômeno.
Sim, e nós vamos compreender que até aquelas pessoas que achavam que seria uma derrogação da lei, acatam de bom grado a ideia da levitação dos santos na igreja. Porque quando nós vamos ver aquele livro Mediunidade dos Santos, do Clóvis Tavares, ele fala aqueles companheiros que na igreja, enquanto estavam em oração, levitavam a ponto do corpo elevar-se até a abóbada da igreja, né? A cúpula. Então, isso é o quê? É um fenômeno que para eles também era algo diferente. Então, seria uma derrogação da lei? Não. Em oração, você levitar. O que acontece na levitação é que a espiritualidade tem como neutralizar a ação da gravidade sobre os corpos que são atraídos para a Terra. É o que se dá nessa locomoção de objetos. Exatamente. Quem diria, Mauri, há séculos atrás, né, que nós seríamos capazes de entrar num avião. Olha, é algo impensável, né? Você vê esses Boeings, e você, mas como é que esse negócio se mantém lá em cima? Essa coisa pesada, cheia de cargas, né? Exatamente, porque a lei da gravidade deveria derrubar aquilo. Sim. Mas naquela época não se tinha tecnologia, não se tinha ainda avançado tanto cientificamente para chegar lá. Se alguém dissesse que isso seria possível, seria chamado de louco. Como pode isso? É verdade. Tanto é que no Apocalipse de João, no Evangelho de João, lá quando Jesus vai mostrando ao apóstolo o futuro da humanidade no Apocalipse, ele vê as imagens naquele momento das bombas atômicas sendo lançadas em Hiroshima e Nagasaki, isso há mais de 2000 anos. Sim. E como que ele ia interpretar aquilo se não havia... Gafanhotos. Você lembrou exatamente o que eu estava pensando. Não havia ainda aqueles caças, aqueles aviões, mas ele estava vendo toda aquela situação. Ele estava vendo muito tempo, séculos e séculos depois. E ele tenta descrever dizendo que eram gafanhotos metálicos que jogavam ovos e esses ovos explodiam em bolas de fogo. Dentro da visão limitada da época dele. Exatamente. Né? Era o que ele podia fazer como comparação. Perfeito. E essa sua colocação, Eduardo, foi perfeita. O que hoje não é possível, eu me lembro da Enterprise, né? Nós estamos caminhando para isso agora, né? Provavelmente nós, ou eu, não verei nessa encarnação, porque a Enterprise é uma nave, né, onde tem várias pessoas. Uma viagem espacial. Uma viagem especial. Mas eu me lembro de Júlio Verne, quando ele escreveu o livro, né? Antevendo. Eram os deuses astronautas. Exatamente. Antevendo aí o homem na Lua, né? E aí todo mundo também dizia, né, Eduardo? Não tem, isso aí. Essas histórias. Incrível que nós, em pleno século XXI, existem pessoas que não acreditam ainda que o homem já deu esse passo gigantesco, né? O que o homem precisa dar um passo gigantesco agora é na sua moralidade. É o que está faltando e que nós estamos caminhando também para isso. Porque as pessoas todos nós esperamos assim, eu quero ver. Mas não é assim. A natureza não dá saltos. A natureza é gradativa, as coisas vêm de acordo. Quem é que podia imaginar que um Steve Jobs, né, ia nos presentear com isso aqui, né? Com a tecnologia que está aí. Imagina esse espírito onde está agora, com a intelectualidade dele, Nossa, não é? Com certeza. Com a oportunidade de trazer mais tarde mais coisas. E caminhamos para isso. E a colocação de Kardec, né, foi perfeita. Quando a gente não conhece hoje, eu me lembro de Jesus quando fez o milagre de tirar Lázaro do túmulo. Milagre por quê? Porque na época não... Era desconhecido. Era extraordinário. Hoje você sabe que ele estava inerte, estava em sono, ele estava... Existem essas doenças que até hoje tem, catalepsia e outras, que deixam o indivíduo inerte. Só que nós temos aparelhos hoje que detectam isso. Na época não tinha. Você botava o ouvido no peito do cidadão e está morto. Porque a batida cardíaca era tão baixa, estava fibrilando de tal forma que você não via. Olha, ele morreu. E Jesus sabia, está lá na própria Bíblia, quando ele diz assim para as primas dele, calma, ele está dormindo. Lázaro dorme. Lázaro dorme. Então vocês veem o quanto a ciência avançou, né? Antigamente quem perdia uma perna, um braço, era aleijado.
Era a terminologia que se usava. Hoje ele vai para a Paralímpica correr mais do que eu, com as 2 pernas normais. Porque vocês veem hoje pessoas com aquela fibra de carbono, que a perna é feita leve, você não diz de calça que ele é aleijado. Olha que ponto nós chegamos. Vós sois deuses, vós podeis fazer tudo que eu faço e melhor. E muito mais. E é isso que o homem está mostrando, né? O tempo vai passando, vai mostrando. Hoje falamos com irmãos, né? Eu tenho um sobrinho que mora em Vancouver. Eu falo com ele imediatamente. Né? Então, olha que Quem coisa. Quem diria que nós chegaríamos Você a esse fala ponto, vendo né? ele. Vendo ele faz, exatamente, ele faz videoconferência, né, que a gente chama. Mas, perfeito. Quem diria isso? Né? E nós que já fomos de outras épocas, né, vivenciamos outras encarnações passadas, né, o quanto nós estamos aprendendo. Quem é que imagina hoje uma criança? Outro dia eu estava na praia nesse domingo agora e tem uma menina de 3 aninhos, 2 anos e pouco. E ela sentada ela veio conosco, é vizinha, e ela assim... Com o smartphone, né? Com o smartphone passando. Falei, meu Deus, o que E eles é fazem isso? com uma naturalidade impressionante. Eles encontram o que eles querem, sabe exatamente onde está. Perfeito. Então, são espíritos que já vêm com avanço. Então, por isso que a morte é importante. Né? A gente fala, a morte é importante porque nos recicla. Quando nós voltarmos novamente, quem sabe nós, Eduardo, né? E estaremos já viajando, né? Olha os primórdios aí, as primeiras naves que estão levando para fora da estratosfera, né? Turistas. Hoje é caríssimo. Mas amanhã vai virar banal. Isso vai mudar. Vai mudar. O homem não pode ficar na Terra. O Chico já falava, né? Chico Xavier falava no programa Pinga Fogo, em 1971, de que nós, seres humanos, chegaremos à tecnologia de construir cidades estufas na Lua. Sim. E que de lá partiriam para outros planetas. Orbes, né? E hoje a NASA já confirma esses projetos. E aí nós vemos a grandiosidade, né, da mediunidade de Chico Xavier, com tantas antecipações científicas na obra do Chico, inclusive sobre Marte, situações de água em Marte, que hoje também a NASA tem a convicção de que tinha muita água em Marte e que ainda há água em Marte congelada. Enfim, é fantástico realmente. Na época, quando o Chico fala isso, o pessoal fala, isso aí é obsessão, conversa, né? é coisa sobrenatural. E as coisas de André Luiz, que Chico, na área médica, né? Que hoje a ciência comprova, está comprovando lentamente, mas está comprovando na área neurológica, né? As ações do espírito sobre a matéria. E hoje a ciência está num tal nível que consegue provar. Porque quando a ciência entra para verificar, ela entra para verificar, para, vamos dizer assim, exterminar aquela situação. Não, vamos acabar com isso, que isso aí é historinha. E aí, né, tá aí os exemplos da época antiga, né, com nossos irmãos aí que vieram à Terra na época... Os exilados. Né? Os exilados de Capela, né? Que é o que é a Grécia hoje, o que é o Egito hoje. Não é nada, né? Aqueles primeiros já retornaram. Mas exatamente, os que vieram fizeram, né? Tá aí, agora é com vocês. Auxiliaram. É interessante, no livro Obreiros da Vida Eterna, tem uma colocação do André Luiz, que no meu livro mais antigo está até grafado, que ele fala do vírus do coma. Muito interessante, porque até agora a ciência não trouxe nada que apontasse. Eu estou só da espreita, porque na hora que eu li aquilo lá, vírus do coma, eu conversando com um médico, certa vez, ele estava se interessando por conhecer a doutrina, né? E eu falando para ele que tem muita coisa que está na obra do André, que a ciência ainda não descortinou. Sim. E em relação a essa situação da Lua, eu lembro que no livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala, através do Chico, que a comunidade de espíritos puros havia se reunido em torno da Terra por 2 vezes. A primeira até para a formação do orbe. A segunda para decidir a vinda do Cristo planetário, que seria o Messias, né? E que uma terceira vez ela se reuniria, mas não estava mostrando quando. Até então só havia 2 reuniões. Depois o Chico narra que a terceira reunião aconteceu quando o homem estava idealizando ir à Lua, porque já era esse descortinado da inteligência fora do orbe terrestre. Olha que coisa linda, né? Então, eu me lembro, só para complementar, né, que é tanta coisa dentro da cabeça da gente que vai vindo. Da outra vez nós estávamos conversando aqui num outro programa, você não estava, Eduardo, do Paulo Frutuoso.
E aí o professor dele, que não é espírita, era ateu, topou fazer a cirurgia cardíaca, que levaria 12 horas na mesa, correndo muito risco de vida. E ele falou, não, eu faço. E aí o espírito, Dr. Frederic, né, e ele, Paulo Frutuoso assistindo, ele retira a válvula mitral danificada, né, e plasma outra e coloca. E o médico acordado. E aí ele falou assim, mas como é que se pode? Aí o Frederic falou assim, é uma medicina que ainda vocês desconhecem, mas vocês a terão. Então você vê que o negócio vem de lá para cá. Temos muitas coisas maravilhosas por acontecer. Exatamente. Mais uma vez lembramos Chico, no mesmo programa Pinga Fogo, e ele dizia que se nós não entrássemos numa terceira guerra mundial, nos próximos 50 anos... A evolução ia ser mais rápida, que findou agora em 2019... que nós teríamos um progresso muito importante na área das ciências médicas, enfim, da tecnologia humana, para melhorar as nossas condições de existência aqui na Terra. Então, podemos esperar para o futuro aí grandes acontecimentos. Claro que não é de hoje para amanhã. Isso. Sabemos que a Terra ainda vive um momento delicado de transição, mas o próximo século promete grandes avanços. Com certeza. Miranda que deve viver até uns 200 anos. Não, mas eu nasci 10 mil anos atrás. Olha só. É verdade. Olha. Olha só, mas é importante nós nos lembrarmos que essa lei da natureza, a lei natural, ela se expande ao infinito. Porque é ela que dá comando à vida em todo o universo. Sim, não é? Sim. Então tem aquela lei natural que nós já vislumbramos, mas ela vai... Se o espírito é um ser inteligente e ele vai estar sempre continuamente aprendendo e descobrindo coisas, é calçado dentro dessa lei natural que está ao alcance de orbes que a gente nem imagina. Quando nós vimos a colocação do Júlio Verne na literatura dele e vimos a de Dante Alighieri, foi mais fácil aceitar a do Dante, porque a leitura do Dante fala do inferno que nós vivemos. Exatamente. Né? Já Júlio Verne fala de um céu que não descortinamos. Exatamente. Está além da nossa imaginação, né? Aliás, tinha um filme assim, Além da Imaginação, que falava de alienígenas. Né? Quem são os alienígenas? São irmãos nossos que estão em planetas e que nos observam. Eu já vi quem estuda ufologia, né? Eles falam, eles vêm aqui nos observar, né? Porque já passaram por aquelas situações que hoje estão num nível muito mais elevado. Mas eles hoje observam, olha só, antigamente aqui no nosso planeta foi assim. Né? Hoje, olha, eles estão passando por esse processo. E procura não interferir, né? Deixar que nós mesmos caiamos e nós mesmos nos levantamos. Né? É a lei de Deus. Vamos aproveitar para esses últimos 2 parágrafos do item 8, para a gente concluir pelo menos o item 8 aqui desse capítulo 2. Quem está chegando agora, programa Luz na Penumbra, com estudos do Livro dos Médiuns, comigo Eduardo Araújo, Maria de Fátima Miranda e Amaury Santos Neto. Então, estamos no capítulo 2 do Maravilhoso e Sobrenatural. No item 8, vamos ler aí os últimos 2 parágrafos do item 8. Ora, foi exatamente por quererem, ao observar essas espécies de fenômenos, proceder por assimilação, que os sábios se transviaram. Em suma, o fato está aí. Não há, nem haverá negação que possa fazer não seja ele real, porquanto negar não é provar. Para nós, não há coisa alguma sobrenatural. É tudo o que por ora podemos dizer. Então, fantástico, né? Não tem, o fato está aí. Simplesmente negá-lo não vai deixar de fazê-lo existir. Não é isso, Amaury? Exatamente, com certeza. A ciência é isso. Ela busca... o que leva aquilo a acontecer. Se a mesa está levitando, ela está levitando. Ou existe algum truque que tem que se investigar se aquilo não tem algum truque por detrás. Agora, se constatar... Porque também há o charlatanismo. Se constatar que não é charlatanismo, não é porque a nossa ciência desconhece o fenômeno, a lei que rege aquele fenômeno, que ele deixa de ser real. Exatamente. E aí dizer que ele é sobrenatural e maravilhoso? Não. É apenas uma lei ainda desconhecida que faz com que aquela mesa erga-se e depois desça suavemente. Exatamente. Contrariando completamente as leis conhecidas da gravidade. Só isso. Se você vê Miranda levitando, o que você vai achar disso? É uma coisa natural. É natural. Primeiro é um fato.
O Kleber gostou. Você vai detectar de pronto. Vai detectar de pronto que tem obsessão na área. Porque Miranda levitando não vai passar de 5 centímetros. Não importa. Pô, eu não saio nem do chão, 5 centímetros já é coisa aberta. Eu não saio nem do chão. Não é verdade? Imagina, 5 centímetros. Miranda e o Jefferson levitando. Aí o Jefferson pra levitar Sabe não é fácil, aquela cidade estranha que eles também levitam? Sim. Eles só não alçam voos altos, mas eles também... né? Levitam por ali. Não, e é algo já comprovado, porque Sim. tem os iogues indianos, Claro. que eles entram em estado de meditação e eles levitam. Eduardo, Eles fazem coisas incríveis. você lá da Índia, você Ele ficou vê até meio pessoas- nervoso quando falou da Miranda levitar, que ele não conseguiu. Pois é, ficou emocionado. Agora, o cara é enterrado vivo. É impressionante. Fica ali uma semana, Os 15 faquires, dias. né? Aí o cara, como é que pode isso? Porque eles conseguem, pela mente, baixar o seu batimento cardíaco. Ele fica hibernando, como acontece É com... algo impressionante. E aí nós refletimos Você tira lá, o cara Jesus tá lá sobre as inteiro. águas. Sim, Ali foi levitação. sim, levitação. Né? Se Pedro conhecesse a técnica, teria feito, mas era um bule homem de pôr café. Eu Que tinha nós me somos afogado. também, né? com certeza. Aí o pessoal fala, mas não, porque Jesus fez assim, tá bom, Jesus andou sobre as águas, vai lá na Baía de Guanabara, de Marco Aurélio. É, porque Jesus fez, então vai lá. Então vai lá, atravessa a Baía de Guanabara sobre as águas. Marco Aurélio falava isso. É, porque as pessoas esquecem, né, que Jesus é o governador do planeta. Sim. E conhece toda a ciência, né, relacionada às leis naturais do planeta Terra, que ele próprio geriu Exatamente. na Exatamente. criação do planeta. Então, o que não poderia fazer o Cristo? Meu Deus. Algo que nós até hoje temos completo desconhecimento. E fora, né? Nós que já entendemos um pouquinho, sabemos dos seres que estão em volta do Cristo, né? E dos que estão acima do Cristo, superiores, né? Porque o Cristo continua em processo evolutivo, né? Em relação à Terra, eu diria que nós somos a ameba em relação a ele. Sim. Né? Nós estamos nesse estágio ainda de ameba. Eu me lembro de um filme que eu sempre gostei da série do Jornada das Estrelas, em que o planeta estava um planeta tinha sido invadido por um outro. E aí nessa invasão a Terra chegou para defender, para ajudar. E aí os que invadiram disseram, olha, se vocês não contarem nada, a cada hora vai morrer, nós vamos matar tantas pessoas. E aí eles ficaram impressionados, o grupo da Terra, dizendo assim, mas vocês não reagem? Vocês estão deixando matar esse monstro todo, deixando calma. O que acontece? Rapidamente, no final do filme, eles mostram que eles eram tão evoluídos, né, que o Sr. Spock diz assim, nós estamos para eles como a ameba está, nós da Terra, porque eles já não estavam num nível tão elevado que eles eram pura energia. Só que eles, para receber o grupo da Terra e esses invasores, eles estavam com aquele tipo de... Então eles não matavam ninguém. Botavam no paredão, dava tiro, mas não morria ninguém, porque eles eram pura energia. Interessante. Muito interessante o filme. Olha, né, que nós estamos falando de mundos mais lá evoluídos. de trás. E dito isto, Meu Deus. sem levitações, o tempo está acabando, agradecendo aí ao nosso... Os incas eram assim. A Mauri Santos Neto, agradecendo a Maria de Fátima Miranda, ao muito bom estar Kleber, com vocês. por mais uma vez estarmos juntos. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Muita paz a todos. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868.
Olá, meus amigos, meus irmãos, é um prazer estar novamente com vocês. Aqui, eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira, dando continuidade ao nosso estudo da Revista Espírita de 1858 a 1868, números pares. Estamos aqui caminhando, né? Terminamos aquela? Ou ainda falta um pedaço? A comunicação anterior nós terminamos. Terminamos a comunicação anterior, né? Do senhor George, né? E seu pai, que eram materialistas, e agora Astênio vai entrar num novo estudo para que nós possamos analisar. Então vamos nós, né? Hoje nós vamos tratar de um texto que está na Revista Espírita de janeiro de 1858, intitulado Os Médiuns Julgados. E aí Kardec nos fala o seguinte: os adversários da doutrina espírita apegaram-se com desvelo a um artigo publicado pela Scientific American, obviamente que eu estou falando do jeito que está escrito, né? Para não correr o risco de pronunciar errado, né? Então, os adversários da doutrina espírita apegaram-se com desvelo a um artigo publicado pelo Scientific American de 11 de julho último, sob o título Os Médiuns Julgados. Vários jornais franceses o reproduziram como um argumento irretorquível. Nós mesmos o reproduzimos, fazendo-o seguir de algumas observações que lhe mostrarão o valor. Então, só destacando, Kardec está falando que essa revista científica publicou um trabalho, né, com o tema Os Médiuns Julgados, e aí foi um estardalhaço, porque vários jornais publicaram, né, como se tivesse sido a grande descoberta da época, né, o julgamento dos médiuns, né, descobriram fraudes, essa coisa toda, né? E aí o Kardec transcreve aqui esse tal texto. E o texto é o seguinte: há algum tempo, então isso foi publicado nessa revista científica. Há algum tempo, por intermédio do Boston Courier, uma oferta de $500, entre parênteses, 2.500 francos, havia sido feita a toda pessoa que, em presença e em satisfação de um certo número de professores da Universidade de Cambridge, reproduzisse alguns desses fenômenos misteriosos que os espiritualistas dizem frequentemente ser produzido por meio de agentes chamados médiuns. Então, devem estar observando que um determinado jornal fez uma oferta de 2.500 francos para qualquer pessoa que, na presença de determinados investigadores, determinados professores, cientistas, etc., pudesse reproduzir, né, esses fenômenos, né, que eles consideraram misteriosos, né, que eles chamam aqui os espiritualistas, que dizem frequentemente ser produzidos por médiuns. Eles queriam que esses médiuns reproduzissem esses fenômenos diante desses investigadores, diante desses professores, e daria para aqueles que conseguissem satisfazer a esses investigadores, eles dariam uma recompensa de $500 ou 2.500 francos. E aí, obviamente, que como choveu, né? Choveu, gente, né? E aí, como a gente costuma dizer, para quem já estudou a doutrina espírita pelo menos uma semana, já sabe que deu errado, né? Porque se entrou dinheiro, os espíritos superiores saem. Se mandam. Isso, não é isso? E aí, prossegue. O que nós estamos lendo agora é simplesmente transcrição feita pelo Kardec do que foi publicado no jornal, né? No jornal, no Boston Courier, tá? Então, assim, o desafio foi aceito pelo Dr. Gardner, e por diversas pessoas que se vangloriavam de estar em comunicação com os espíritos. Então, esse Dr. Gardner se vangloriava de estar em comunicação com os espíritos, e ele, mais várias outras pessoas que se vangloriavam, aceitaram o desafio, né? Então, querendo receber lá os 2.500 francos, né? Os concorrentes reuniram-se nos edifícios Albion, em Boston, na última semana de junho, dispostos a provar o seu poder sobrenatural
sobrenatural. Já viu a ignorância, né? Nossa Senhora. Quem disse que médium tem algum poder, não é isso? É verdade. Então vai lá para quebrar a cara, né? Então vamos lá. Entre eles notavam-se as senhoritas Fox. Estão vendo? Aquela lá das mesas girantes, aonde começa o desvio, né, querendo ganhar dinheirinho. Então, quando se diz que elas se desviaram mais tarde, há aqui uma prova aqui de que elas se desviaram, né? Dai de graça o que de graça recebestes, né? Então, entre eles, notava-se as senhoritas Fox, que se tornaram tão célebres pela sua superioridade nesse gênero, né? Mas, infelizmente, começaram a querer levar vantagem, né? A comissão, encarregada de examinar as pretensões dos aspirantes ao prêmio, compunha-se dos professores Pierce, Agassiz, Gould e Harsford, da Cambridge, todos eles sábios muito distintos. Os ensaios espiritualistas duraram vários dias. Jamais tinham os médiuns encontrado mais bela ocasião de pôr em evidência seu talento ou sua inspiração, mas os profetas de Baal, ao tempo de Elias, em vão invocaram suas divindades. Mas, como os profetas de Baal, ao tempo de Elias, em vão invocaram suas divindades, como o prova a passagem seguinte do relatório da comissão. Então, o jornal vai transcrever agora o relatório daquela comissão, de sábios da época, de cientistas, etc., dizendo que, tal como teria acontecido aos profetas de Baal, né, relatado por Elias, que invocaram suas divindades, as divindades silenciaram, esses médiuns também não conseguiram nada, né? Então, do relatório constou o seguinte: considerando que o Dr. Gardner não conseguiu apresentar um agente ou médium que revelasse a palavra confiada aos espíritos em um quarto vizinho, então eles fizeram vários testes. Uma palavra colocada num quarto vizinho e que o médium devesse, né, obviamente o espírito diria através do médium, que palavra foi aquela que estava num quarto vizinho, né? Então, considerando que o Dr. Gardner não conseguiu apresentar um agente ou médium que revelasse a palavra confiada aos espíritos em um quarto vizinho, que lesse a palavra inglesa escrita no interior de um livro ou sobre uma folha de papel dobrada, que respondesse a uma questão que só as inteligências superiores são capazes de o fazer, que fizesse ressoar um piano sem o tocar ou mover-se uma mesa de um só pé sem o auxílio das mãos, que se revelasse impotente para dar à dita comissão o testemunho de um fenômeno que, mesmo com uma interpretação mais flexível e a maior boa vontade, pudesse ser considerado como equivalente das provas propostas, de um fenômeno para cuja produção fosse exigida a intervenção de um espírito, supondo ou ao menos implicando essa intervenção, de um fenômeno até então desconhecido pela ciência ou cuja causa não fosse prontamente identificável pela comissão, bastante clara para ela, declara a dita comissão que o Dr. Gardner não tem qualquer direito para exigir do Courier de Boston o pagamento da soma proposta por 2.500 francos. Então, o Dr. Gardner levou vários médiuns, não conseguiram passar por nenhum desses testes, né? E eram testes corriqueiros. Um nome escondido dentro de um livro. Ou num quarto, coisas que Kardec fez. Sim, né? As próprias irmãs Fox, né? Negócio a mesa de um pé só, sim, essa era a especialidade delas. Mas quando chegaram lá, zero, a mesa ficou quietinha. Aí você vê, né, Astênio, como é que a espiritualidade age, né? Porque ela não... porque eles percebem as nossas intenções. Uhum. E as intenções do grupo, né, que se prestou a fazer esses experimentos, era uma intenção monetária, sim, material, uhum, né? E não a intenção de mostrar ao mundo, né, os fenômenos normais. E aí o que acontece? Eles se afastam, como você muito bem falou, uhum, né, e deixam a pessoa ir quebrando a carinha. Sim, né? Para verificar que quem tem poder aqui são os espíritos. Não são vocês que estão aí do outro lado. Né? E aí o Kardec ele acabou a transcrição, já transcreveu também o próprio relatório, né? E aí agora Kardec volta aos comentários. Ele fala assim: a experiência feita nos Estados Unidos a propósito dos médiuns
lembra uma outra realizada 10 anos atrás. Então, se Kardec estava escrevendo isso aqui em 1858, ele está lembrando de uma feita em 1848, antes do Espiritismo existir, né? Que o Espiritismo passou a existir em 1857. Sim. Né? Então, a experiência feita nos Estados Unidos a propósito dos médios lembra uma outra realizada 10 anos atrás na França, pró ou contra os sonâmbulos lúcidos, isto é, magnetizados. Então, essa experiência que estavam fazendo agora com os médios, fizeram 10 anos atrás com os sonâmbulos lúcidos, né? A Academia de Ciências recebeu a missão de conceder um prêmio de 2.500 francos, mesmo valor, né? De 2.500 francos ao sujeito magnético que lesse com os olhos vendados. Todos os sonâmbulos fizeram de bom grado essa experiência nos salões ou nos teatros de feira. Liam em livros fechados. Olha, os sonâmbulos liam, né, em livros fechados, lá em 1848. Né? Então, o que propuseram aos médios, eles não conseguiram, os sonâmbulos fizeram, né? Isso em feiras, em qualquer lugar. Liam em livros fechados e decifravam toda uma carta, sentados sobre ela ou colocando-a bem dobrada e fechada sobre o ventre. Porém, diante da academia, não foram capazes de ler absolutamente nada e o prêmio não foi ganho por ninguém. Então, eles que eram capazes de fazer isso tudo fora da academia, quando não estavam precisando do din-din, né? Interessados em receber material, o Vilmetal, faziam tudo isso em situações normais. Mas, diante da academia, não foram capazes de absolutamente nada e o prêmio não foi ganho por ninguém, tal como aconteceu agora em Boston. Exatamente. Não é isso? Bom, aí ele continua, Kardec, dizendo: essa experiência prova, uma vez mais, da parte dos nossos adversários, a absoluta ignorância dos princípios sobre os quais repousam os fenômenos das manifestações espíritas. Porque eles fazem a maior festa, né? Os adversários fazem a maior festa, dizem: não, esses médios são todos fraudulentos. Na hora que botam os cientistas para poder investigar, se botasse os cientistas para poder investigar, mas não oferecesse dinheiro, muito provavelmente os fenômenos aconteceriam. Isso, né? Não aconteceu com aqueles cientistas que não ganharam dinheiro. Sim, e que foram desmascarar o espiritismo. Isso, o William Crookes, né? Então, eles viram e reconheceram os fenômenos. Sim, eram pesquisas científicas, mas desinteressados, os médios. O Crookes, que foi Nobel, né? Então, prosseguindo, essa experiência prova, uma vez mais, da parte de nossos adversários, a absoluta ignorância dos princípios sobre os quais repousam os fenômenos das manifestações espíritas. Entre eles, há a ideia fixa de que tais fenômenos devem obedecer à vontade e reproduzir-se com a precisão de uma máquina. Esquecem completamente, ou melhor dizendo, não sabem que a causa deles é inteiramente moral e que as inteligências que lhes são os agentes imediatos não obedecem ao capricho de ninguém, sejam médiuns ou outras pessoas, né? Então, mostrando assim, olha, os fenômenos só acontecem porque os espíritos querem que aconteça. Se eles não quiserem, não adianta. Exatamente. Aí alguém poderia dizer: mas fenômenos físicos não são espíritos inferiores? São, mas os espíritos inferiores obedecem os superiores. Se os superiores já não façam nada, eles nada fazem. Eles não têm esse livre-arbítrio de fazer. Sim, eles têm juízo, né? Tem juízo. Então, assim, os espíritos agem quando e na presença de quem lhes agrada. Olha a lição, né? Para a gente não cometer o risco hoje, quem é médium, achar que eu posso marcar a consulta a tanto por hora, não sei o quê, porque vai acabar tendo que fingir que está recebendo. Vai ter que passar uma receita errada. Então, os espíritos agem quando e na presença de quem lhe agrada. Frequentemente, quando menos se espera, é que as manifestações ocorrem com maior vigor. E quando as solicitamos, elas não se verificam. A gente lembra, né, quando o Chico Xavier, né, pobre Chico Xavier, tanta gente indo lá: eu quero falar com a minha mãe, eu quero falar com meu pai. Ele diz: olha, eu não posso fazer nada, o telefone só toca de lá para cá. Exatamente. Né? Então, quer dizer, se não vem espontaneamente, né, sabe? E você vê também, você sabe disso, porque você já leu e já viu até em filmes também, algumas pessoas que cuspiram até na cara de Chico, né? Dizendo que ele era uma fraude. Sim. E eu me lembro de Davi Nasser, né? Com o amigo dele, jornalista, que foram lá, né? Para desmascarar e desmistificar o Chico. Sim. E aí o Davi Nasser colocou o amigo dele falando inglês
dizendo que era um americano, etc. Tal. E aí viram, anotaram lá os fenômenos, as cartas, né, que tinham que anotar do trabalho. E eu me lembro que o Davi Nassi virou para o professor: olha, agora nós vamos escrever um artigo, né, e desmascarar esse cara. E no dia que o artigo estava pronto para ser publicado no jornal, né, o Davi Nassi entra na sala lá da reportagem, chama o amigo e fala assim: olha, vamos cancelar tudo isso. Aí ele falou: mas como cancelar? É agora que a coisa, né? E aí ele diz assim: você leu o prefácio que o Chico colocou para mim, para você, nos livros que ele nos deu, que eu acho que era um livro do Emmanuel. E aí eu esqueci de falar que quando o Davi Nassi se apresentou ao Chico, ele não se apresentou como Davi Nassi, ele se apresentou com outro nome. E aí ele coloca para o Davi Nassi: ao meu amigo Davi Nassi. E aí coloca no outro livro: ao meu amigo fulano de tal, que eu esqueci agora. Em inglês. Escreveu em inglês. E o nome da pessoa em português. Sim, E aí ele falou: não podemos publicar. Isso aqui é a prova real. Sim. Como é que ele sabia disso? Entendeu? Então, mas se os espíritos quisessem deixar a coisa correr, poderiam ter deixado. Não, deixa desmascarar. Entendeu? Se o Chico estivesse levando alguma coisa, deixa desmascarar. E a gente vê hoje aí, né, quantas pessoas falam da doutrina espírita, se dizem espiritualistas, mas se utilizam dizendo que são espíritas. Tá aí algumas fraudes, né, que surgiram aí, irmãos nossos infelizes, como aquele que está preso, né, lá naquele estado, que ganhou dinheiro com isso aí, né? Porque as pessoas são tão carentes, né? Quando a gente usa a boa-fé do outro, olha como nós nos complicamos. Sim, nossa, né? Tá aí um exemplo, né? É verdade. Então, prosseguindo aqui no comentário de Emmanuel, ele fala assim: os espíritos têm modos de ser que nos são desconhecidos. O que está fora da matéria não pode ser submetido ao cadinho da matéria. Pois, equivocar-se julgá-los do nosso ponto de vista. Se acharem útil manifestar-se por sinais particulares, eles o farão, mas jamais à nossa vontade, nem para satisfazer a vã curiosidade. Mas só chamando a atenção num ponto que ele coloca aqui mais acima, nós já lemos, que ele fala assim: quando menos se espera é que as manifestações ocorrem. Isso continua ocorrendo com a gente hoje, né? A gente participa de milhares de reuniões em que nada acontece que possa assim aumentar a fé. Exatamente. E quando você menos espera, acontece alguma coisa. Perfeito. Né? Então, além disso, é preciso levar em conta uma causa bem conhecida que afasta os espíritos: sua antipatia por certas pessoas, principalmente por aquelas que, fazendo perguntas sobre coisas conhecidas, querem pôr à prova sua perspicácia. Então, pessoas muito metidas, né, que são muito inteligentes e tal, elas desagradam os espíritos. Né? Então, quando uma coisa existe, dizem, eles devem saber. Né? Quer dizer, dizem essas pessoas antipáticas, né? Assim, se uma coisa existe, os espíritos devem saber. Então, quando uma coisa existe, dizem, eles devem saber. Ora, é precisamente porque a coisa vos é conhecida, ou porque tendes os meios de verificá-la, que eles não se dão ao trabalho de responder. Então, ficar perguntando o óbvio aos espíritos, eles não respondem mesmo, né? Você já sabe, eu vou tá me perguntando por quê. É verdade. Né? Então, essa desconfiança vos irrita e nada se obtém de satisfatório. Afasta sempre os espíritos sérios, que ordinariamente não falam senão às pessoas que se lhes dirigem com confiança e sem pensamento preconcebido. Entre nós, não temos exemplo disso todos os dias, entre os homens, né? Sim. Homens superiores, conscientes de seu valor, alegrar-se-iam em responder a todas as perguntas ingênuas que visassem submetê-los a um exame, tal como se fossem escolares. Que fariam se lhes dissessem, mas se não respondeis é porque não sabeis? Voltariam as costas. É o que fazem os espíritos. Exatamente, exatamente. Nós temos aqui na Terra
exatamente pessoas que têm um conhecimento vasto, e eles, em muitos casos, se recusam até a responder, né? Vamos dizer assim, coisas que eles acham que é uma besteira, né? Aí se tornam omissos. No plano espiritual é a mesma coisa, né? Só que a visão é muito mais ampla das verdadeiras intenções que aquele indivíduo tem em relação ou ao espiritismo, ou em relação ao outro, porque eles estão tendo essa ampliação em função de estarem na outra dimensão. Eu sempre falo assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que pensa, porque aquilo que nós pensamos, refletimos para nós mesmos, na outra dimensão, daqueles que nos amam e daqueles que estão conosco. Quantas vezes assim, cadê Deus que deixou fulano quebrar a cara? Ele foi avisado várias vezes, né? Houve amigos que deram conselho, porque os espíritos colocaram aquelas pessoas ali para ajudá-lo, mas como ele não quis ouvir, agora deixa ele quebrar a cara, né? E não tira daquela pessoa, que é o mais importante, o livre-arbítrio. Só que a gente, como é muito pequeno ainda, a gente fica assim, Deus está me castigando. Deus não castiga ninguém, Deus ama. É completamente diferente. Então, a gente está vendo nesse finalzinho aqui, Kardec fala assim, o que a gente já sabe, o que não vai ter utilidade perguntar aos espíritos, eles não respondem, né? Eu tive até uma experiência pessoal dessa quando eu era muito jovem ainda, né? Às vezes experiências pessoais, elas ajudam. Com certeza. Eu tinha menos de 20 anos de idade, e eu ia de vez em quando a um centro espírita, em que, embora estudasse doutrina espírita, né, tivesse palestras espíritas, eu mesmo chegava a fazer palestras lá às vezes, quando chegava na hora da parte prática, tinha entre os espíritos que se manifestavam, tinha um preto velho que se manifestavam, né? Não é comum no centro espírita, mas no centro espírita tinha um preto velho. E as pessoas até davam preferência a entrevistar com esse preto velho, até porque era o único que se permitia responder perguntas, esse tipo de coisa. E aí, como nesse dia, por acaso, entre aspas, o meu passe foi com ele, e ele perguntou se eu queria perguntar alguma coisa, né, bem dentro do tema aqui, né? Aí eu não tinha, na verdade, nada a perguntar, eu perguntei, eu tenho errado muito, né? E a resposta dele, você sabe mais do que eu. Viu? Né? Então, você tem errado muito. Você já respondeu a você mesmo. Então, pergunta vazia. Você sabe melhor. Por que Kardec, quando fez aquela pergunta clássica aos espíritos, onde estão gravadas as leis de Deus? A resposta deles foi igualzinha do George, né? Curta, na consciência. Então a gente sabe perfeitamente aonde nós estamos falhando, o que deixamos de fazer, né? Mas seremos cobrados por isso. Então, esse tema de hoje a gente não termina hoje, né? A gente vai terminar no próximo programa, os médiuns julgados. Então, quem quiser saber mais sobre esse assunto, tem que assistir o próximo programa. Nos acompanha, porque isso é importante, tá? E eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira, nos despedimos agora. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,
e voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.